Estamos começando mais um CA News Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo de Niterói, o comerciante Arthur Castro. Arthur Castro, esse amigo meu, ele é um dos personagens aonde começou a perseguição do STF. Quem não se lembra dos 300 do Brasil? E hoje aqui nós vamos desmistificar essa narrativa que foi criada e aonde tudo começou. Arthur, é um prazer ter você aqui no meu programa, meu amigo de longa data e um guerreiro pela luta da nossa liberdade, por onde tudo começou. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome me chama Arthur Castro. Eu sou daqui de Niterói, meu conterrâneo, né? Sou comerciante e fiquei um pouco conhecido, né, no Brasil. Exatamente. Por conta no período da pandemia, né, por ter coordenado ali o acampamento dos 300. Vamos começar para o pessoal entender que os 300 foi a primeira manifestação, já vindo numa sequência de manifestações, mas foi a primeira manifestação contra as arbitrariedades do TSE quando começou a pandemia, que foi em 2020, né? Conta pra gente, mais ou menos, para quem está nos assistindo, o que aconteceu realmente no início, esse cenário. Por que foi criado essa questão dos 300? Vamos lá. Como eu disse, eu sou de Niterói, sou comerciante. Quando começou o período da pandemia, governadores e prefeitos começaram a ter atitudes diferentes uns dos outros e você não entendia nada. Primeiro, começou a trancafiar as pessoas dentro de casa, impedindo que elas saíssem e trabalhassem. Logo em seguida, quem não viu situações em São Paulo, do Dória mandando soldar as portas dos comerciantes. Uhum. Niterói só faltou fazer isso. Mas aqui o tratamento a comerciante foi muito rígido. E eu tinha acabado de montar um negócio. Eu não cheguei nem a inaugurar. Já então já entrou a pandemia, fechando. Pronto, ali foi um desespero. Medidas tinham que ser tomadas para tentar contornar essa situação, até então desconhecida do vírus, com certeza, não sou contra. Mas da forma com que eles agiram, politicamente quebrando a população e deixando na miséria alguns, assim como eu fui praticamente, aquilo foi desesperador. Eu sou um pai de família, eu tenho família. Então o que aconteceu? Eu fui para a prefeitura, tentando fazer me manifestar de alguma forma, entender o que estava acontecendo, tentar solucionar a parte de você se cuidar do vírus, né? Não transmitir mas para outras pessoas, né? E trabalhar ao mesmo tempo. Trabalhar. E aí nada. O governo do estado também, a mesma, na época era aquele Witzel, foi uma decepção no Rio de Janeiro pra gente, total, né? Foi até caçado por isso, caçado. E aí o que aconteceu? Poxa, não adianta eu fazer manifestação na porta de prefeitura, nem do governo do estado, se quem está dando o aval para eles fazerem o que quiserem é o STF. Foi quando começou as arbitrariedades do STF em relação às liberdades individuais do cidadão brasileiro. Né? Foi o primeiro rasgo da Constituição, na minha opinião. Foi o primeiro rasgo ali. Então, assim, eu aqui no estado do Rio, na minha cidade, impotente, sem poder fazer nada. Não, Niterói literalmente foi totalmente fechada no lockdown. Ela foi sitiada, botaram blocos de concreto na entrada. Acusaram o São Gonçalo de trazer doença do vírus para cá, que foi uma covardia. Eu sou um niteroense nascido em São Gonçalo. Eu nasci lá. A minha família é de São Gonçalo. Minha família toda. Minha família tem história na cidade. Meu tio era o famoso jornalista Soares Barbosa da Silva. Então, nós temos história lá na cidade. Então, assim, eu fiquei, caramba, o que eu vou fazer? A dívida se acumulando, dinheiro que eu tinha juntado, eu já tinha gasto para poder fazer o meu restaurante, o meu comércio. E aí, falei, eu não sou homem de ficar parado. Até que eu recebi uma ligação da Sara Winter. Ela falou, Arthur, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu e o Oswaldo, a gente está pensando... Sara Winter, para quem não conhece, era jornalista, blogueira também, não é? E ela militava fortemente contra a esquerda. A Sara é uma história de mulher incrível. muito forte. Polêmica pra caramba.
Uma mulher polêmica. Nós vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Vai chegar Eu vou falar da Sara. na A Sara. Sara é show. Mas aí, tudo bem, a gente teve esse lockdown, o STF entrou no circuito e deu poderes aos governadores e prefeitos para tomarem as atitudes que quisessem. Isso foi esse o primeiro o motivo pelo qual levou você a Brasília para iniciar um protesto lá, porque lá que era o local onde estava sendo feitas as arbitrariedades. Exato. Né? Eu tava com essa vontade, né? Eu tentei fazer alguma coisa, sou ativista. Mas o que deu aquele gatilho mesmo foi quando O bolso apertou e... o bolso também apertou, mas quando Maricá e Niterói iriam se unir para doar 90 milhões de reais para a construção de um hospital de campanha em São Gonçalo. Aí Em um foi- local pantanoso que qualquer chuvinha aquilo dali alaga. Foi estopim, né? Aí foi estupim. Eu falei, peraí, isso não é para construir um hospital de campanha 90 milhões de reais. Isso daí é Maricá e Niterói, então vão enviar esse dinheiro para poder fazer a campanha do cara que deu estava nada. concorrendo à prefeitura de São Gonçalo, E que não Dimas deu Gadelha. nada, né? Que não foi, né? Não deu porque eu levei isso para Brasília. Isso foi explanado lá na frente do presidente. Os vereadores estavam prestes a votar pela Aqui. liberação de 45 milhões. Quando esse vídeo saiu, inclusive viralizou, eu falando isso com o presidente falou, vou botar a Polícia Federal para investigar isso daí. Os vereadores aqui de Niterói voltaram atrás e não assinaram esse envio solidário da cidade. 45 milhões para lá. 45 milhões. E a cidade aqui, o caos, as pessoas passando necessidade, nós aqui, a gente precisando, e iam fazer essa jogada política para poder fazer esse bloco, esse Maricá, Niterói e São Gonçalo de esquerda. Exatamente. Mas agora, chegando em Brasília, você falou a Sara Witter, eu estou em contato com você, e vocês chegaram lá porque a população já estava começando a se manifestar a vontade de ir para Brasília. Não é só aqui em Niterói, mas o Brasil inteiro começou essa romaria, vamos colocar assim, indo a Brasília contra os lockdowns que estavam acontecendo. Estava estranguando a Tava população, Então, estranguando a economia. o primeiro motivo foi o lockdown, que foi a primeira ação arbitrária do STF, tirando as nossas liberdades individuais, do direito Exatamente, de ir, dando aos governadores e prefeitos o aval para que eles fizessem o que bem entendesse, Aham. E de lá, acordo com as suas cidades, né? aí vocês chegaram em Brasília. Como é que foi esse primeiro momento de vocês lá em Brasília na questão do acampamento? Como é que foi essa união e ficar lá? Surgiu a ideia, vamos acampar aqui, só saímos daqui depois que tiver o problema resolvido. O que acontece? O brasileiro ele tem muita vontade de fazer alguma coisa de bom para mudar o teu país. O brasileiro ele é isso. É bem resiliente, né? Ele luta, guerreiro. Né? Tanto que entra crise, sai crise, caramba, a gente não sabe como que a gente conseguiu sobreviver à última, aí de repente vem a próxima. Porém, é o seguinte, o brasileiro ele é acomodado. Infelizmente é isso. Então, não, eu não gosto do político e não sei o quê, e aquela coisa toda, o brasileiro ele já tem essa revolta e esse sentimento de protesto dentro dele. Mas espera pelo outro. Aham. A nossa natureza é de terceirizar essa luta. Então, quando nós começamos a Sara com o Oswaldo, me chamaram para fazer Oswaldo parte. é o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi Meu o primeiro amigo. jornalista preso Está político. exilado fora do país, né? Como preso político, perseguido político, né? Na verdade, que não está preso. Se voltar ao Brasil, vai preso. Então, assim, quando veio essa ideia, todo mundo falando que tinha que fazer alguma coisa e tudo mais, aquela coisa, eram poucas as pessoas que iam para a rua, Até por causa do, até por conta do vírus também. Do vírus. O pessoal com medo, não entendeu. Mas aí o povo foi acordando, foi vendo que parte da pandemia era uma grande farsa. Aconteceu o vírus? Aconteceu, teve o vírus, morreu gente, não tô. Mas foi muita falando criação de não. narrativa em cima Exatamente. do assunto. Entendeu? Então, tínhamos que nos organizar para fazer algo, até mesmo para defender o governo, que, independente de quem gosta de Bolsonaro ou não, o governo funcionou no período da pandemia. Então, a ideia, acampamento dos 300, era para que se organizasse a primeira militância de direita organizada do país. Que não tinha, né? Que Tava não todo tinha mundo e solto. não tem. Não tem ainda. Não tem. Então, e ao mesmo tempo, você lutar ali pela democracia,
contra os mandos e desmandos dos prefeitos, governadores e do STF, certo? E pela nossa liberdade de expressão, que estava sendo lá atrás, já vinha sendo ameaçada. Já estava sendo ameaçada. Aí aí montou-se o acampamento. Eu queria que você contasse um pouco. Não tinha ainda, não tinha acampamento, o negócio foi bem... Indo para lá, né? Exatamente. Aí, por exemplo, a sociedade começou a se organizar e começou aí. Qual foi o ponto que chegou agora? Nós temos que ficar aqui. Então, quando nós chegamos lá em Brasília, o acampamento não era acampamento, nós fomos para o estacionamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem do lado do Palácio da Justiça, em frente ao Itamaraty, Congresso, a Câmara dos Deputados e Senado, bem ali no centro, ali, né, na esplanada dos ministérios ali. A gente levou, foi saco de dormir. E uma Kombi velha de um pastor lá, que ali poucas mulheres dormiam ali dentro e outras eram enviadas lá para casa, que nós tínhamos alugado ali no bairro próximo, em Vila Planalto. É bem próximo dali. Quem conhece Brasília sabe de que eu estou falando. E os homens, a gente dormia em saco de dormir no chão mesmo. No chão. Era bem guerreiro mesmo. Né? Na época de maio, junho, Brasília não chove, é muito seco. Mas é um frio do caramba. E começou assim. As pessoas começaram a ver aquilo. Não tinha Pix para enviar para ninguém. Não tinha nada. Era vídeo, rede social. Redes sociais. Instagram. Quem quiser vem aqui, ajuda. Traz um cobertor, traz uma tenda, traz uma barraca de acampamento. Então o pessoal, quando as redes sociais da Sara era forte, tinha bastante seguidores, o YouTube, então alguma monetização ali a gente conseguia comprar um cobertor, e aí as pessoas foram conhecendo. Aí cresceu. Aí o negócio cresceu. Aí foi quando a mídia começou a olhar e falou, bom, tem uma turma aí que está fazendo um barulho, vamos começar a criar as narrativas. Exatamente. Então, Arthur, vamos dar um pequeno intervalozinho. Nosso primeiro bloco está terminando aqui e a gente, na sequência, volta com a entrevista com Arthur Castro, um dos coordenadores do Grupo 300 do Brasil, que foi considerado pela imprensa o primeiro grupo fascista de extrema-direita. Foi onde a narrativa começou. Armados até os dentes. Essa narrativa que começou tudo. A gente vai dar um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Você sabe o que é um e-book? Um e-book é um livro totalmente digital. Agora você pode ter a comodidade de ter na palma da sua mão a nossa livraria. Navegue nesse universo digital. Milhares de títulos você pode ler em qualquer lugar com seu aplicativo digital. Você agora pode expandir a sua biblioteca com promoções, preços super acessíveis e especiais e entrar nesse universo do livro digital. Seja bem-vindo, acesse nosso site, navegue em nossos títulos e divirta-se. Estamos de volta no CA News Entrevista e eu estou aqui com meu amigo Arthur Castro, um dos coordenadores daquele famoso grupo 300 do Brasil. Arthur, continuando o nosso papo aqui, eu acho que o pessoal deve estar gostando de saber a verdade, né? Que muita gente ouviu o que a imprensa falou. E eu lembro na época, como jornalista, e por conhecer você também, eu acompanhei vendo as notícias, como eles trataram e criaram as narrativas. Tudo iniciou. Vocês eram chamados de grupos extremistas, fascistas de direita. Racistas. E por conhecer você, e, pai de família, comerciante aqui em Niterói, conhecer a sua família, também nossos pais se conheciam e tal. Então, quer dizer, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Brasil? E aí já estava lá o Eustáquio, o jornalista Eustáquio, a Sara Vinto, vocês já estavam lá já e a população já estava indo. Como é que vocês receberam essa questão dessas narrativas sendo criadas, tanto pela imprensa militante quanto pela esquerda? O que aconteceu? Iniciamos o que tinha que ser feito, né?
a primeira militância organizada, a tentativa disso. E aí, nas redes, eu não tinha redes sociais nenhuma, eu tinha um Instagram que tinha 200 seguidores, não era bem relevante. Mas as pessoas começaram a enxergar aquilo, começaram a compartilhar, e através disso, do acampamento, muitos outros vídeos começaram a surgir. A viralizar. Né? A viralizar, não só do acampamento, mas o acampamento incentivou, deu coragem para algumas pessoas. Manifestações em cidades. Em cidades, porque eles estavam com medo de uma retaliação de algum político, de algum prefeito, cidadezinhas pequenininhas. Niterói teve uma. Niterói teve várias, teve um monte. Aí começou a aparecer vídeo de pessoas sendo presas em praça pública porque estava querendo respirar, que não aguentava mais ficar sem máscara, praça vazia. Surfista sendo preso em praia. Comerciante indo em cana. Por ter aberto a lojinha dele. Então, isso começou a surgir assim do nada. Então, o que aconteceu? A mídia, junto com alguns setores políticos, ativismo deles lá, começaram a formular uma maneira de parar aquilo que tinha iniciado. E que estava virando uma bola de neve. Porque, só para vocês terem noção, muita gente ali que está assistindo no Instagram estiver em Brasília. Nós estamos ao vivo no Instagram. No Instagram também. Então, com certeza, vai lembrar o que eu estou falando agora. Em 2020, Brasília tinha 2 pontos turísticos. Que é o cercadinho, Presidente todo dia, na saída e na entrada. Mas ali é pouco espaço. Então, você tinha que chegar muito cedo para poder reservar e ver o presidente. E final de semana era o acampamento. Chegava a dar 300 mil pessoas. 400 mil pessoas no final de semana. Começou essa movimentação em cima do... E gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Aquilo foi incrível. Um país, né, como o nosso, e é um choque cultural imenso. Você vê como é que o nosso país é rico. Muitas culturas dentro de um país só. Eu aprendi muito. E todo mundo junto ali. E todo mundo junto. Então, cada umzinho fazendo um vídeo ali, iam compartilhando em seus estados, a coisa viralizou de uma forma que a mídia e alguns políticos, não, a gente precisa parar esse pessoal. Chegava na sexta-feira à noite, começavam a chegar caravanas, ônibus de tudo qualquer lugar. E muitas pessoas não ficavam no acampamento, porque ali não era um acampamento. Eram algumas tendas que nós tínhamos ali na frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que convenhou, pra gente foi muito bom, porque ali era um local seguro pra gente, porque se fosse em qualquer outro lugar, sofreríamos algum tipo de atentado, envenenamento, como tentaram várias vezes lá, sabotar a nossa comida. E mesmo assim a mídia criando, eles são raivosos, milícia armada. Milícia armada. Como é que milícia armada? Fascistas. Acampamento com milicianos armados. Na frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E pior que tem muita gente que acredita nisso. E aí primeiro foi isso, tudo mais. Depois, quando tinha manifestação, eu não sou intervencionista, eu não sou a favor de pessoas ficarem na porta de quartel, porque é aquilo que eu te falei. A luta é tua, você não tem que terceirizar ela para ninguém. E a Sara deixava isso bem claro lá atrás, quando algumas pessoas iam lá para frente do QGEX. O intervencionista lá não entrava. Tanto que tinha um pequeno acampamento na Praça dos Três Poderes, que aí sim, era de uma galera que já tinha a pauta intervencionista, mais radical, aquela coisa. Para fazer bagunça, né? Para fazer bagunça, os caras, né, tal, palavra de ordem. Então, o que a mídia fez? Teve a sacada. Pronto, é isso daí que a gente vai usar contra os que estão pedindo pela democracia, mas é lá que estão viralizando. Exatamente. Nas redes sociais. E essa questão da mídia, eu acho que foi a base da criação da narrativa para o Supremo Tribunal Federal... Criar jurisprudências e prender... Criar jurisprudência não, que não é jurisprudência. Os caras criaram um processo de ofício. Exato. Foi aí que foi o surgimento do inquérito das fake news e do ato antidemocrático. O que acontecia? Eu tinha me ligado nisso e a Sara, ela é de uma inteligência incrível. Não é à toa que o grande professor Olavo de Carvalho falava: o
o único brasileiro, a única, que entende o meu pensamento, chama-se Sarah Winter, no Brasil. Então, assim, as pessoas não respeitavam isso. E o Olavo estava começando a viralizar o pensamento conservador, que não tem nada a ver com direita. Não é ideologia política, é o pensamento conservador. Olavo, assim, muita gente não entende Olavo e batem nele como o Olavo fosse um guru extremista de direita. Não, Olavo não é só política. Se vocês acham isso, é aquilo. Leiam para depois formarem um senso crítico. Que eu acho que é o que falta. Que é o que faltava. Se você pegar Olavo, se você tentar botar no Google, Olavo Amor, você vai ver o pensamento dele para essa pauta. Olavo Deus. Você vai ver o pensamento dele para religiosidade, minha língua é presa. Então, assim, ele fala de tudo. Ele tem um pensamento completo, ocidental, o cara... Mas com viés conservador, né? Exato, mas cristão, católico. São valores. E é o que a esquerda mais odeia, isso. Agora, que a gente tem meia hora, é muita coisa para falar. Vamos lá. Aí, beleza, vamos lá. Você foi aberto o inquérito. Não, aí o que aconteceu? Voltando à mídia. Não somos intervencionistas, nunca fomos. Aparecia uma pessoa no meio lá da multidão pedindo o AI-5. Aí começou. Fechem o STF. A gente via. Nós orientávamos as pessoas para quando visse alguém com uma plaquinha dessa, ou pedisse para ser retirada ali educadamente, ou então, se não quisesse, tomava aquilo. O que acontecia? Quando saía a matéria no dia seguinte, era só aquela foto ali. AI-5, STF. Nós nunca pedimos isso. Não tem lugar nenhum que vocês pesquisarem Sarah com o AI-5, eu com pedindo fechamento do STF. Isso não tem. Então a mídia começou a falar que nós estávamos ali pedindo algo que era inconstitucional e pedindo o fechamento das instituições. Aí começou. Aí começou a guerra pesada. Exatamente, aí começou. Aí foi quando foi aberto o inquérito dos atos... Manifestações antidemocráticas, aí que foi criado isso. Aí criou essa narrativa. Aí os caras antidemocráticos... E foi o primeiro processo aberto, que foi o processo de ofício, onde resultou... Vocês chegaram a ser preso ou ficaram só com a restrição de liberdade ali no caso? Nós fomos presos. Foram para prisão. Nós fomos presos, prisão. E conta um pouquinho essa experiência, assim. Foi você, a Sarah, o Eustáquio, mais quantos? Teve um outro jornalista que está até hoje também. O Wellington Macedo, tá foragido, você está procurado. Está foragido também, então... Vocês foram os primeiros e essa experiência... Alan dos Santos está fora do país. Alan dos Santos que saiu. Teve que sair? Não? Teve que sair. Do país. Conta essa experiência aí, cara. Você, brigando pela liberdade e vendo essa liberdade que você briga, olhando para sua canela, uma caneleira eletrônica de um processo. Eu tinha ido embora. Eu tinha ido embora. De ofício. Eu tinha ido embora do acampamento porque eu estava ali lutando por uma coisa. E muitos brasileiros também estavam ali, o negócio era sério. A gente estava vendo a nossa liberdade sendo tirada da gente de uma forma que... Absurda. Quem questionasse é preso. Se não fizesse aquilo que o prefeitozinho da Casa do Caramba mandasse, tá em cana. Não tinha quem recorrer. E aí, em 2020, é um período de campanha eleitoral, municipal e vereança. Muitos então chovia de candidato lá no acampamento. Aquilo já estava me nojando, me dando raiva. Sarah também. Um monte até daqui da cidade também. Teve vários. Teve uma que só vivia lá fazendo vídeo. Tô aqui acampada, pegando sol e chuva. Não tava no hotel lá na Asa Norte. Então, políticos de tudo quanto é lugar do Brasil, deputados, todos passaram por lá. Tem como fazer um vídeo aqui, é porque eu sou candidato e que não sei o quê. A gente até fazia. Deu uma projeção política, né? Uma manifestação. Mas mentira, falava que estavam lá, eles não estavam. Muitos que passaram por lá, só decepcionaram politicamente hoje. Bom, enfim. Aí aquilo me saturou, falei, Sarah, vou embora. Tô indo embora. Muito tempo na rua. Tô longe lá da minha família, minha esposa tá sozinha em casa. Aí vim embora dia 3 de junho, minha esposa comprou a passagem. Acho que foi a passagem mais barata de avião que eu já peguei na minha vida, a mais barata. Custou R$ 99, voo direto de Brasília pro Rio.
em menos de 40 minutos eu estava em casa. Ou menos de uma hora eu estava em casa. Mas aí eu comecei a ver aquilo na TV e Aí você voltou para lá. voltei para lá, para Brasília, dia 13 de junho. Quando eu cheguei lá, eles já tinham lá, teve lá um tumulto, né? Porque desmobilizaram os acampamentos. E eles estavam no gramado do Congresso. Uhum. Aí eu até entrei, falei com ele, tava a Sara, tava o que ficou do pessoal dos 300. E aí saímos. Isso foi na sexta-feira. Não, isso foi no sábado. Domingo ia ter uma manifestação programada, não pela gente, mas todos os brasileiros, todos não, né? Bastante gente ia para a Esplanada. No domingo, a Esplanada dos Ministérios foi fechada pela primeira vez, desde que foi construído Brasília. Fecharam. Você não entrava. Você conhece Brasília ali, conhece a rodoviária, tem aquele viaduto ali em cima. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, até chorei. Foi pesado ver a Esplanada fechada, impedindo a manifestação de pessoas do bem, né, de brasileiros ali. Aí uma amiga nossa ligou, nos convidou pra gente, o pessoal todo, pra gente ir pro churrasco lá em Águas Claras, né, no sítio dela. Fomos pro churrasco lá, não tinha nada a fazer mais ali. Aí, conversando lá, eu falei, Sara, acabou, a gente não pode mais fazer nada. Não tem como entrar? Não tem mais como entrar, não tem nada. Eu acabei pulando aqui. No sábado à noite, quando a gente foi pra casa que a gente tinha alugado, a gente estava comendo lá um lanche, todo mundo mal pra caramba. Começaram a soltar fogos lá no STF. Não tinha ninguém do 300 nesse evento, que foi o ato que causou a prisão. Eles soltaram os fogos lá e aí incriminaram. Na verdade, eles nem incriminaram os 300 diretamente. Deixaram subentendido para as pessoas acharem que fomos nós que soltamos. Os fogos. Não tinha. Meu telefone tá apreendido desde 2020, não me devolveram. Porque ali tem uma mensagem de uma pessoa lá que ia lá no acampamento e falou: Arthur, vocês estão aqui na praça? Não estamos aí, não tem mais nada aí. Cara, estão soltando fogos aqui em direção ao STF. Tem essa conversa lá. Arthur, infelizmente nosso tempo está acabando aqui na Rede TV+. O nosso programa aqui está chegando ao final. Se você que curtiu, gostou e está acompanhando a gente, até a próxima. E com certeza eu vou voltar com o Arthur Castro aqui no programa para a gente continuar esse papo. Porque eu acho que tem muita coisa. Tem muita coisa a ser falada. Não dá para resolver. Mas, se você está acompanhando a gente aqui, a gente vai encerrar aqui na Rede TV+, mas vamos continuar o programa no nosso canal no YouTube. Então você vai poder ver a continuidade dessa entrevista com meu amigo Arthur Castro aqui no canal do YouTube do CA News. Arthur, obrigado pela presença. Vamos voltar aqui depois para contar essa segunda parte da entrevista. Vamos sim. Valeu? Valeu, gente, pessoal. até a próxima e continue ligado aí na Rede TV+, TV Arte HD.